se falou em um processo de urgências, linha de cuidado em urgências, a gente sempre imagina o processo de trabalho em si, não é? De repente um treinamento para aprender a prestar socorro para a população, e a gente sempre imagina a situação de atuação, você atuando no campo de trabalho ali, salvando a vida do paciente, mas a gente se deparou com a situação de um processo de formação que visa estruturar uma rede de educação permanente na saúde, porque quando você para pensar que é através da educação que você consegue transformar os processos de trabalho, as ações, e essa questão de passar todo esse processo de transformação pelo trabalhador da saúde, não vem uma coisa hierarquizada de cima para baixo, mas o trabalhador da saúde ajuda a construir o próprio processo de trabalho. Isso é que é o grande lance do GPHAL. Acho que a grande chave é você definir processo de trabalho. A educação permanente é uma ferramenta do seu processo de trabalho, seja enquanto trabalhador de saúde, seja enquanto gestor da saúde. Você tem que entender que se você não investir em educação permanente, você está fadado ao fracasso, certo? Tanto faz se você está aplicando esse processo de educação permanente na sua casa, a gente sempre pensa naquele momento de você atuar no paciente, mas e o pensar o processo de trabalho? Isso é que o GPHAL fez a diferença, não só para mim como gestora, mas também como trabalhadora de saúde. Isso a gente tem que entender, que sem essa ferramenta chamada educação permanente, a gente não consegue transformar a nossa realidade de falta de recurso, de mau gerenciamento ou impossibilidade de gerenciar tão poucos recursos financeiros, né? Essa disparidade entre o que a gente recebe, o que a gente tem que investir e o que a gente tem que prestar conta, né? São polos cada vez mais distantes. Então, a educação permanente é uma ferramenta que a gente pode utilizar para modificar essa realidade e também para conscientizar aquelas pessoas que criam essas regras, né, de quanto você pode investir, o que é que você tem que prestar conta, como que você pode justificar no que é que você está investindo, as caixinhas da saúde, né, na questão do financiamento, que é uma coisa que eu estou tendo que aprender a lidar. Isso é uma coisa que eu nunca quis ser contadora, mas infelizmente como gestora a gente tem que entender dessa parte de contabilidade da saúde também, que é uma coisa muito difícil da gente gerir nesse momento de crise principalmente, né, onde a gente tem que respeitar os índices que a justiça determina enquanto gestor, mas a gente tem que atender as necessidades da população. Isso gera uma angústia muito grande para mim como gestora e também como trabalhadora de saúde. Se a gente não utilizar a ferramenta da educação permanente, a gente não consegue se encaixar e encaixar os pequenos municípios com poucos serviços, com poucos recursos nesse processo. A gente pode, eu digo a gente porque eu também sou aluna do curso, né, não sou só gestora, nós podemos contribuir com essa transformação a nível local, cada um dentro do seu município, e também essa integração, a gente conhecendo as dificuldades que cada serviço tem, a gente passa a entender que a gente não pode funcionar mais como pontos isolados de atendimento, não só dentro do nosso município, como também em relação à sede da nossa macro-regional, que é o município de Barreiras. A gente não pode funcionar isoladamente. Ou a gente integra os serviços, ou a gente não vai dar conta de atender a população, que é o que a gente mais quer. E o cubo? O que você quer falar? Então, será que eu vou conseguir? Eu vou primeiro mostrar. Esse aqui é um brinquedo de criança que foi inventado por um professor de matemática numa faculdade na década de 70. Eu acabei de usar isso na minha apresentação do seminário final para mostrar, existem trilhões de combinações que são possíveis. A gente imaginando que o SUS é um quebra-cabeça desse nível aqui, tridimensional, com infinitas possibilidades de combinação, se a gente tentar resolver os nossos problemas dentro do SUS aleatoriamente, a gente pode passar o resto da vida tentando e não conseguir. Mas se a gente utilizar essa ferramenta chamada educação para pensar os processos, analisar o nosso trabalho e buscar alternativas científicas com base em estudos, em indicadores, em transformação no processo de trabalho, de repente a gente pode sim conseguir resolver.